Vamos abrir João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse tal desse Verbo era alguém importante, era ou não era? Olha, no princípio era o Verbo, e esse Verbo estava com Deus, e esse tal Verbo era Deus. Duas coisas distintas, né? Como é que ele pode estar com Deus e como é que ele pode ser Deus? Mas ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas através do Verbo. E sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Sem ele, quer dizer que todo mundo foi criado através desse Verbo. E diz mais aqui, olha como ele era importante. A vida estava nele, era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 7, o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o que diz aí? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quem é esse Verbo unigênito do Pai, a quem Deus deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Quem é ele? Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, do qual nós vimos a sua glória. E por isso a Bíblia diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então espera aí, se Jesus é o Verbo, nós podemos substituir o nome Verbo pelo nome Jesus quando nós lemos o texto. Podemos ou não podemos? E o que vai aparecer aí? No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus estava com Deus, ele também era Deus, estava no princípio com Deus. Aí existem mais revelações para nós ainda. Ali diz assim: a vida estava em Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que mais diz? Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio... Espera aí, o mundo foi feito por intermédio de quem? De Jesus. Foi ele quem fez o mundo? Foi ou não foi? Aí está dizendo que o Verbo é Jesus, e que o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E diz aí, e Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Espera aí, se Jesus é esse Deus Verbo, então quer dizer que quem foi o Deus Criador lá do princípio? Nós temos 2 livros na Bíblia que começam com no princípio. O primeiro deles é João, que nós acabamos de ver agora, né? E o segundo é Gênesis. É que você falou Gênesis porque ele está lá primeiro, antes de João, né? Gênesis e João. Olha lá, Gênesis e João. E os 2 começam como? No princípio. Vamos ler aqui o Gênesis juntos? Olha o que diz aqui. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus que criou no princípio os céus e a terra? Por que você falou mais fraquinho agora? Você está em dúvida? Eu fiz uma ginástica tremenda aqui para mostrar para você que o Verbo era Jesus, e que diz, o mundo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus, e ele era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, e diz que o Verbo que se fez carne foi Jesus, e se Jesus é o Verbo, e todas as coisas foram feitas através dele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é o Deus Criador do Gênesis que diz, haja luz? É Jesus, esse é o Deus. E eu vou dizer para você, ninguém consegue mostrar para você na Bíblia o contrário, a não ser que tenha fabricado uma outra Bíblia, diferente dessa Bíblia, da Bíblia que todos nós temos, evangélicos, católicos, porque a Bíblia dos católicos, dos evangélicos é a mesma, a não ser que essa pessoa venha com uma outra Bíblia, diferente dessa. Aí ela vai conseguir mostrar para você outra coisa, mas se ela tem a mesma Bíblia que todos temos, a palavra de Deus, é impossível provar que não foi Jesus o Deus Criador. Só que as coisas se complicam mais ainda, porque eu posso imaginar Jesus agora criando o mundo, Jesus dando forma às coisas. A palavra diz, João diz, Jesus era o Deus Verbo, por quê? Porque Jesus falou e as coisas se faziam, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e Jesus é chamado de o Deus Verbo lá em João, porque lá em Gênesis ele foi o Deus Criador que criou através do poder da sua palavra. O Senhor falava e tudo se fazia, cada coisa, haja luminares no céu, e disse Deus, e Deus falava, Jesus falava, e tudo se fazia, e foi dessa maneira que Jesus criou o universo. Só que quando Jesus foi criar o homem, aí foi diferente. Ele se ajoelhou na terra, e eu posso imaginar Jesus tocando aquele boneco de barro que ele mesmo fez, o grande artista, e ele soprando, chegando pertinho para soprar. A Bíblia diz que ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A primeira coisa que Adão viu foi o rosto de Jesus, que acabava de soprar nas suas narinas o fôlego da vida. As primeiras palavras que Adão ouviu foram as palavras do próprio Jesus, saídas da boca de Jesus, dizendo, quem sabe, bem-vindo Adão, você é meu filho, criado à minha imagem, conforme a minha semelhança, e eu entrego para você essa terra, para você dominar sobre ela. Ela é o meu presente, é o presente de Deus para você. A partir de agora, Adão, você é o meu representante perante todo o mundo, e a partir de agora, você é o representante do seu planeta perante todo o universo.